Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. O piauiense João Francisco Sobrinho é natural de Regeneração. Nascido em 46, cresceu à beira do Riacho Mulato, criado pelos tios. Terminou o colegial em 69 em Teresina e foi para São Paulo. Trabalhava como escrevente em tribunal e continuou estudando até entrar na Faculdade de Direito na USP. Aventurou-se na advocacia e, aprovado em concurso para oficial de Justiça Federal, regressou ao Piauí. Em 82, foi o primeiro de seu estado aprovado em concurso no Ministério Público Federal. Veio para Brasília em 85 com a mulher e 3 filhos. Aposentou-se como subprocurador-geral da República em 2013. Hoje vamos conversar com o Dr. João Francisco Sobrinho, subprocurador-geral da República aposentado. Muito obrigada, doutor Sobrinho, por estar aqui conosco. Aliás, eu que agradeço a oportunidade de dizer alguma coisa aí sobre as atividades por onde eu passei dentro do Ministério Público. Doutor Sobrinho, queria que o senhor me contasse o começo da sua história. O senhor nasceu em que ano e onde? Eu nasci em 1946. 7 de maio de 1946, em Regeneração, Piauí. Meu pai eu perdi quando eu tinha 7 anos. Fui criado por um casal de irmãos, José Francisco e Luísa Gonçalves, de modo que foi a minha vida, a minha infância foi formada, né, com essas pessoas. E a toda a gente da cidade. Então, onde eu fiz o meu primário e o ginásio. Isso até quando eu tive meus 18 anos e após isso fui para Teresina. Eu fiz o colegial no Liceu Piauiense. Em 1970 eu fui embora para São Paulo. O senhor foi buscar o quê em São Paulo? Eu fui para São Paulo sobreviver. Já tinha pessoas conhecidas lá em São Paulo, tinha a minha tia, com quem na realidade era minha madrinha. Agora, quem vai para São Paulo não vai estudar, vai trabalhar. E aí, se tem vontade, se tem já um tirocínio a nível de estudo, então prossegue os estudos que já tinha, ou inicia tudo de novo. E foi o que o senhor fez, o senhor foi estudar também? Eu fui estudar também. E trabalhei duro em São Paulo. Já em 1971, eu consegui fazer cursinho, e passar no vestibular para a USP. E por que o senhor escolheu o direito? Durante o período que eu fiquei em Teresina, eu trabalhei como escrevente. Saí de Teresina e fui novamente ser escrevente, lá em São Paulo. Passei no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça e fui ser escrevente. Daí, nada melhor do que seguir a carreira do direito. Meu objetivo era seguir, ou advogar, ou fazer um concurso também, então, mas eu precisava fazer um estágio. E então, eu tirei licença-prêmio de 3 meses e fui trabalhar numa empresa como auxiliar do escritório de advocacia lá da empresa. Empresa grande, uma multinacional. Passados os 3 meses, eu tinha que fazer uma opção. Ou continuava trabalhando no escritório da empresa, ou voltaria a trabalhar como escrevente. E então eu fiz uma aventura que foi pedir a exoneração e ficar só como estagiário lá. Mas consegui, depois ser contratado pela própria empresa como advogado, depois que eu me formei, e fiquei lá mais 2 anos e meio, até eu ser nomeado escrevente, ser nomeado oficial de Justiça Federal. Depois disso é que o senhor se tornou procurador. Dentro desse meio é que eu fiz o concurso para procurador da República, lá no Piauí. Em que ano que foi que Isso o senhor... foi
tomou posse? O concurso posse? foi em 82. O senhor foi o primeiro piauiense a ser aprovado no concurso, né, de procurador? Fui o primeiro piauiense a ser aprovado no concurso. E lá, realmente, eu acho que eu servi de exemplo para muita gente, que aí as pessoas resolveram a se preparar para fazer o concurso de procurador. É tanto que depois disso muita gente foi aprovado. Como que era o trabalho quando o senhor chegou, quando o senhor assumiu cargo de procurador do Ministério Público? Naquela época é um pouco diferente do que acontece hoje. Nós chegávamos na procuradoria do jeito que nós estávamos lá fora. Feito o concurso, recebia a chave da procuradoria e entrava e olhava para um lado e outro e dizia: o que é que eu vou fazer? Porque, na realidade, nós não nos preparávamos para exercer o cargo, nós nos preparávamos para fazer o concurso. No outro dia já tinha audiência, já tinha tudo. Tinha que ir para o eleitoral, tinha que ir. Essa era a vida inicial de um procurador da República, quando chegava. E como é que o senhor, sozinho, dava conta de tudo? Felizmente tem um quadro de funcionários, embora ninguém fosse formado em direito, mas tinha uma prática da atividade administrativa, da procuradoria, muito grande. E aí, através das informações onde é que estavam os processos, como é que vinha o processo da Justiça Federal, e aí é que eu fui tomar pé da situação. Mas como eu já tinha prática de processual, como escrevente, como oficial de justiça, não foi tão difícil eu me desenrolar no meio do cipual da Procuradoria da República. Aí o que nós tínhamos lá? Criminal, civil, eleitoral, administrativo. Nós éramos advogados da União, nós éramos advogados das autarquias. Quer dizer, um só para fazer tudo isso aí. Nós tínhamos o Conselho Penitenciário. Tudo quanto era de conselho que tinha assento do Ministério Público Federal, o Procurador da República tinha que estar lá. E teve nesse período algum caso que marcou muito o senhor? Fato pitoresco, por exemplo, que eu me lembro bem, uma certa vez nós estávamos numa sessão muito intensa, numa questão do interior do Piauí a 600 quilômetros. Aí diz o presidente, diz: olha, o corregedor vai ter que ir lá e vai ser necessário os advogados dos partidos, mas o procurador acompanhar o corregedor. Nós saímos de Teresina, no monomotor, 11 horas da manhã, para Cristino Castro. Chegamos lá, fomos fazer a correção que o corregedor tinha que fazer com relação ao juiz, e quando deu mais, aí, terminado o que o corregedor tinha que fazer, aí fomos almoçar em algum lugar. Quando deu 3h30, o piloto chegou e disse: senhores, nós temos que ir agora porque o avião não pode andar à noite. Saímos de lá 4 horas, chegamos 6 horas da tarde em Teresina. O avião não tinha instrumento para pousar, né? Então, de modo que até esse risco a gente corria. Né? Teve um sujeito lá, um deputado, que no período eleitoral, ainda antes da campanha, realmente, ele resolveu criar uns shows. Ele criava um show gratuito para a população. Sim. E levava artistas famosos lá do próprio estado mesmo, e às vezes alguém de fora.
E nesse show, ele fazia o comício dele, isso fora de época. E eu comecei a criar problema para ele, e aí ele, como era famoso, e começou a me desafiar. De modo que eu pedi à Polícia Federal para gravar os shows e provar que ele estava fazendo campanha eleitoral fora de época. Isso deu uma confusão do diabo. Ele me ameaçou de morte. Às vezes tem dessas coisas, né? De modo que o procurador era, vamos dizer, pau para toda a obra, né? Ele fazia tudo. O senhor veio para Brasília. Quando foi isso? E foi em 1975. A minha vinda a Brasília foi por promoção. Eu fui promovido a procurador regional. E fiquei no Piauí mesmo, depois de promovido, por 2 anos ainda, até que o procurador-geral baixou uma decisão dizendo que todos os que foram promovidos, que optaram pela promoção, realmente, deviam assumir os seus cargos na regional. E aí eu tive que vir para Brasília. Né? E aqui fiquei até ser promovido para subprocurador-geral e até a minha aposentadoria. Tem algum caso que seja mais emblemático durante esse período? Não, na realidade... Algo que tenha marcado até pessoalmente? Eu trabalhei no caso da Satyagraha como parecerista, que é um caso aí que foi muito rumoroso, que o tribunal anulou. O pessoal de São Paulo fez um processo, fez um inquérito, conseguiu prender gente e tudo, veio para cá, nós lutamos muito para que o processo continuasse, mas o Tribunal Superior resolveu anular por conta de questões de interceptação telefônica. Isso é um caso realmente que atrasou bastante hoje a Lava Jato, né? A Lava Jato poderia ter sido já naquela época. Hoje, o mesmo pessoal que foi preso, foi processado hoje pelo Lava Jato, já naquela época nós tínhamos os colegas, somente de São Paulo, já tinham atuado com bastante afinco, e nós aqui na subprocuradoria temos a função não de simplesmente dizer o que os colegas ou afirmar o que os colegas fazem na primeira instância, mas dentro de uma análise dos fatos, a gente aqui entendeu na época que eles tinham razão, mas infelizmente por questões técnicas, tudo por isso houve na época uma certa frustração dos colegas, tudo, porque era uma situação muito importante para o Ministério Público. Que valores o senhor considera importantes para quem atua no Ministério Público Federal? Como Procurador da República, como membro do Ministério Público Federal, o que para nós é importante é a defesa da sociedade, da injustiça, dos problemas que a sociedade tem. E o Ministério Público ele existe para encaminhar os fatos que são ou ilegais, que a sociedade sofre no dia a dia. Eu acho que cabe ao Ministério Público dar o encaminhamento de soluções as mais variadas possíveis. Hoje, o Ministério Público lida com a questão do consumidor, o Ministério Público lida com o meio ambiente, o Ministério Público lida com a questão
penal, criminal, que é gritante, né? O problema do menor, o problema das afirmações públicas, das afirmações sociais, tudo isso envolve o Ministério Público. E o senhor tem alguma mensagem para dedicar aos jovens procuradores, aos jovens que desejam ingressar na carreira? A mensagem que eu deixo para os colegas é que acreditem que esse país precisa de democracia, pela garantia dos direitos do cidadão, seja eles penais, sociais, civis, o direito de ser brasileiro. É função do Ministério Público, dar garantia. Tá certo. Doutor Sobrinho, muito obrigada por dividir conosco a sua experiência, as suas histórias. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade e espero que vocês continuem fazendo esse trabalho que é muito importante para a instituição.